amigos, amigas, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, onde procuramos trazer sempre informações relevantes que possam compor um conjunto de decisões que vai levar a uma vida mais saudável, ou pelo menos potencialmente é esse o propósito. Eu estou trazendo um tema aqui muito interessante hoje para nossa análise, nossa reflexão, que é a conexão que existe entre estresse e saúde intestinal. Intestino é um dos nossos maiores sistemas, órgão múltiplo com inúmeras funções, assimilação, absorção, detoxificação, eliminação, mas é importante que nós saibamos que dentro do nosso intestino existe uma área de absorção. Se nós pudéssemos colocar, por exemplo, o intestino em um plano como se fosse em cima de uma mesa, nós iríamos chegar a uma área de absorção de aproximadamente 100 metros quadrados. Dentro dessa área de absorção, tudo que penetra pela nossa cavidade oral e está caminhando através do tubo intestinal, cavidade oral, esôfago, estômago, tudo que compõe essa parte interna desse sistema é chamada meio externo, não faz parte exatamente de nós. O meio pertence aqui ao lado de fora. Quando eu transponho essa barreira intestinal, tudo que está abaixo dessa luz, desse tubo, é chamado de meio interno. E qual é uma das grandes questões relacionadas ao sistema intestinal, ao trato gastrointestinal? É que nesse tubo digestório, toda essa superfície de absorção é separada desse meio externo por apenas uma única camada de células colunares. Então é um sistema extremamente vulnerável a agressões, a danos, e é exatamente por conta disso, por ser um sistema muito débil, muito vulnerável, facilmente transponível, que possui uma quantidade limitada de recursos para neutralizar uma quantidade quase ilimitada de insultos. É por causa dessa característica especial, uma única coluna de células que separa o meio externo do meio interno, é que nós temos ali um sistema compensatório que é a maior concentração do nosso exército natural, que são as células que nos defendem e as células que permitem que o corpo reconheça que existe um fator agressor, reconheça, lute contra ele, debele-o e elimine-o do nosso corpo. É o nosso sistema imunológico natural, nosso sistema imunológico inato. 80% da atividade do sistema imunológico ocorre e está localizado exatamente ao longo do trato gastrointestinal. Por quê? Porque o organismo entende que esse sistema é muito frágil e ele precisa ser vigiado de maneira muito especial para que agentes oriundos desse meio externo que não façam parte do sistema sejam prontamente reconhecidos e eliminados do nosso corpo, preservando o nosso equilíbrio e a nossa integridade e a nossa saúde. Pois bem, emendando os dois extremos dessa questão, nós temos do outro lado um fator que é cada dia mais prevalente nas vidas das pessoas. É o tal do estresse, E é importante que nós possamos aqui fazer uma diferenciação para que as pessoas entendam que o estresse não é necessariamente uma coisa ruim. Ao contrário, o estresse é um sistema adaptacional que nos permite evoluir e mantermos cada vez em um progresso metabólico que leva à nossa saúde. Então, é preciso que exista dentro do estresse a compreensão das subdivisões. Quando esse estresse é algo positivo, que nos motiva, que nos convoca a empreender, realizar e superar, ele é chamado de eustresse. Quando esse estresse nos impacta negativamente, esse estresse negativo que nos faz sucumbir, que nos faz entrar em depressão, que nos faz sentirmos assoberbados, sufocados e pressionados, esse é o chamado distresse. Quando o indivíduo está sob distresse, uma questão comum no dia a dia, principalmente agora no transcurso desses tempos de pandemia que nós estamos passando, o estresse, principalmente o distresse, tem sido um marcador comum na vida de muitas pessoas. E qual é o problema do distresse? O problema do distresse é que ele tem um efeito cumulativo e aditivo. Ele vai se somando e ele vai provocando respostas cada vez mais ineficazes do nosso corpo. E uma das respostas mal sucedidas que o corpo vai acabar tendo que se defrontar com o distresse crônico e cumulativo é a geração da produção de citocinas pró-inflamatórias. Estresse transforma-se em distresse, que transforma-se em produção de fatores
inflamatórios e produção de desordens e desequilíbrios hormonais, principalmente o hipercortisolismo. O excesso da produção de cortisol em pessoas sob estresse vai acabar gerando liberação de elementos pró-inflamatórios dentro das células, e esses elementos pró-inflamatórios, essas citocinas, essas proteínas de baixo peso molecular que foram produzidas para que o nosso corpo tenha capacidade de responder a esse estresse, elas acabam danificando a superfície das nossas células colunares, quebrando as junções entre essas células e produzindo um quadro chamado de hiperpermeabilidade intestinal. Essa hiperpermeabilidade intestinal, por sua vez, pode produzir um agravamento da resposta imunológica, fazendo com que o corpo gere ainda mais inflamação, o que vai gerar ainda mais autoataque a essas células colunares, o que vai agravar ainda mais o processo de hiperpermeabilidade intestinal. E essa hiperpermeabilidade intestinal, a partir do momento em que essas células se partem, se separam e substâncias não reconhecidas do meio externo, do tubo intestinal, passam a interagir diretamente com as células do sistema imunológico, isso passa a provocar um ataque imunológico maciço que pode repercutir em qualquer órgão ou sistema do nosso corpo. Eu posso passar a produzir, por exemplo, proteínas que atacam a minha tireoide, produzindo as chamadas tireoidites autoimunes, atacam as nossas articulações, produzindo os quadros de artrite, atacam o nosso pâncreas, produzindo o diabetes, atacam o nosso coração, produzindo disfunção endotelial, ateroma e infarto. Sim, o infarto é uma doença inflamatória, o infarto não é uma doença de colesterol. Pode produzir ataque aos nossos sistemas produtores de estabilidade vascular, aumentando a rigidez arterial, produzindo aminas vasoativas que mantêm nossas artérias rígidas e acabam se transformando em hipertensão arterial sistêmica. Atacam os nossos neurônios, podendo produzir uma aceleração da degeneração dendrítica e provocando uma doença chamada demência de Alzheimer. Então, muita atenção com o estresse. Quando ele deixa de ser um fator motivador, o estresse, e passa a ser um fator agravante e agressivo ao nosso corpo, de estresse, esse de estresse, por ser crônico, cumulativo, mal reconhecido e a abordagem mal sucedida, você hoje que vive sob permanente estresse pode também ser vulnerável a uma miríade de doenças que são inapropriadamente chamadas de doenças próprias e inevitáveis da velhice. Portanto, muito cuidado com o estresse e vamos viver de maneira mais plena, controlando e modulando esse efeito tão deletério ao nosso corpo que é o estresse. Muito obrigado.